professora Paola, da ESO Educacional. Estamos resolvendo questões de direito eleitoral para a OAB, tá bom? Bom, já me apresentei, né? Meu nome é Paola, sou formada em Direito pela PUC Campinas, fiz mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, também na PUC Campinas, com ênfase na linha de pesquisa de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, tá bom? Pessoal, quero reiterar para vocês, ao final dos slides tem o meu contato. Vocês podem entrar, falar comigo, me mandar e-mail, tirar dúvida, tá bom? Eu e o time da ESO inteiro estamos sempre à disposição aqui para vocês, para o que vocês precisarem. Tranquilo? Então vamos lá começar, né, a resolver as questões aqui de direito eleitoral para a OAB. Vamos lá? Essa questão, eu trouxe ela, a gente já viu ela, tá, em outro bloco, mas eu quero discutir um pouquinho sobre ela para ficar um pouco mais claro, porque ela é um pouquinho mais complexa mesmo, tá? Pessoal, Antônio, como advogado, sustentou em um processo judicial que as normas da lei 7.300, nossa, a professora tá ficando doida, 4.737 de 65, Código Eleitoral, sobre o recurso sobre a expedição de diploma, estatuindo os requisitos a serem observados. 2. O processo eleitoral. 3. A organização. E 4. A competência dos órgãos da Justiça Eleitoral somente poderiam ser alteradas por lei complementar. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que Antônio está equivocado. E aí a resposta do porquê ele estava equivocado era na alternativa C, tá? E por que era C, pessoal? Porque quando a gente fala, tá, ele estava equivocado com relação à temática descrita em 1 e 2, que é o processo eleitoral e o recurso sobre expedição de diploma, porque nesses casos, tá, o processo eleitoral, né, e o recurso sobre expedição do diploma podem ser alterados por lei ordinária, então não precisam de lei complementar. Quem precisa de lei complementar para ser alterada, no caso, tá, é a organização e a competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Incluem-se dentre as fontes diretas do direito eleitoral, letra A, os julgados que compõem a jurisprudência dos tribunais eleitorais. Letra B, os entendimentos doutrinários relativos ao direito eleitoral. Letra C, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Letra D, as leis estaduais. E letra E, as leis municipais. Então, quais são consideradas como fontes diretas do direito eleitoral? Pessoal, a letra C, tá? Dentre as 5 opções apresentadas, né, os julgados da jurisprudência dos tribunais eleitorais, os entendimentos doutrinários do direito eleitoral, as resoluções do TSE, as leis estaduais, as leis municipais, enfim. Todos esses pontos se aplicam para o seguinte: quando a gente diz sobre a classificação de fontes em específico no direito eleitoral, fontes diretas, e um exemplo delas são as resoluções do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem? Vamos para a próxima, então. A necessidade de que, de tempos em tempos, os mandatos políticos devem ser revogados com a realização de novas eleições tem por fundamento o denominado princípio eleitoral. Letra A, da legalidade. Letra B, da moralidade. Letra C, republicano. Letra D, da separação de poderes. Letra E, do pluralismo político. Então, quais dessas 5 opções, tá, traz a necessidade, né, é denominado pela necessidade de tempos em tempos os mandatos políticos serem revogados e aí ter novas eleições. Então, qual princípio vocês acreditam que rege esse conceito? É o princípio republicano, tá, pessoal? Nos termos do princípio republicano, existe essa necessidade de tempos em tempos os mandatos políticos serem revogados com a realização de novas eleições. Tudo bem? Esse é o princípio republicano. Vamos para a próxima, então. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta. Letra A. As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, por tratarem de legislação mais específica, devem prevalecer sobre quaisquer das demais fontes do direito eleitoral, em se tratando de matérias relacionadas às eleições. Letra B.
O princípio da anterioridade tem como escopo proteger o processo eleitoral, garantindo que qualquer lei que altere esse processo somente entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição seguinte à data de sua vigência. Letra C. Os juízes eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral, juntamente com as juntas eleitorais, os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. Letra D. A transferência de domicílio do eleitor, a adoção de medidas para coibir a prática de propaganda eleitoral irregular e a emissão de segunda via do título eleitoral são exemplos de funções judiciárias da Justiça Eleitoral que devem ser apreciadas por juiz eleitoral e, na ausência desse, por um juiz da respectiva seccional. Alternativa E, por último. As fontes do direito eleitoral têm como objetivo principal assegurar que não haja mudanças no ordenamento jurídico, mantendo-o estático, como deveria ser desde o princípio, pois se exige cada vez mais um ambiente legislativo seguro e simplificado. Pessoal, dessas 5 alternativas, a gente quer saber qual que é a opção correta. Qual vocês teriam marcado? Seria a C, a correta, tá? De fato, pessoal, os juízes eleitorais, eles são órgãos da Justiça Eleitoral, tá? Isso em conjunto com as juntas eleitorais, com os tribunais regionais eleitorais e com o Tribunal Superior Eleitoral. Então, hierarquicamente falando, tá? Nós temos como órgãos do direito eleitoral, da Justiça Eleitoral, né? Tribunal Superior Eleitoral, tá? Aí nós temos os tribunais regionais eleitorais, então TSE e TRS, tá bom? Porque são regionais, então temos mais de um. E aí nós temos os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Tudo bem? Portanto, a opção correta seria a alternativa C. Os juízes eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral, juntamente com as juntas eleitorais, os tribunais regionais eleitorais e o TSE. Beleza? Então, vamos para a próxima. Assinale a alternativa correta. Letra A. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Letra B. As leis e os regulamentos que alterarem o processo eleitoral somente entrarão em vigor 1 ano após a sua promulgação. Letra C. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se à eleição que ocorra até 1 ano na data de sua vigência. Letra D. As leis e os regulamentos que alterarem o processo eleitoral entrarão em vigor na data de sua publicação, aplicando-se à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. E aí, pessoal, o que vocês acham que seria correta? A alternativa correta nesse caso seria a letra A, tá bom? Quando ela afirma que a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Isso é nada mais, nada menos, né, pessoal, do que o princípio da anualidade ou o princípio da anterioridade eleitoral, tá bom? Ela dispõe que a lei que altera o processo eleitoral, ela entra sim em vigor na data da publicação, portanto, não possui vacatio legis, tá? Mas, no caso, né, de eficácia, a eficácia dessa lei, dessa norma contida, significa dizer que ela tem uma condição para começar a valer, que é esse lapso que tem que ser respeitado do prazo de 1 ano. Beleza, pessoal? E aí, a letra B está errada, claro, porque fala somente entrará em vigor 1 ano após a sua promulgação. Não é, ela entra em vigor na data da sua publicação, não da promulgação, e nem 1 ano após a promulgação, tá bom? E aí, pessoal, agora a gente vai para a próxima alternativa, tá bom? São consideradas fontes diretas do direito eleitoral, exceto, letra A, o Código Eleitoral, letra B, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, letra C, lei estadual e letra D, Constituição Federal. Qual dessas 4 não é considerada como fonte direta do direito eleitoral? A letra C,
tá, pessoal? O Código Eleitoral, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e a Constituição Federal são consideradas, sim, fontes diretas do direito eleitoral, ou seja, auxiliam diretamente o funcionamento do direito eleitoral. A lei estadual não é considerada uma fonte direta de direito eleitoral e, por isso, ela é uma exceção dessa alternativa. Beleza? Vamos para a próxima, então. A Justiça Eleitoral, nas palavras do ex-ministro Carlos Mário da Silva Veloso, pela própria especificidade de sua seara de atuação, a captação da vontade da população, possui alguns estándares que lhe são peculiares e que destoam das demais searas do direito. Sobre o tema, é correto afirmar que: letra A. A Justiça Eleitoral não desempenha função executiva. Letra B. A Justiça Eleitoral tem quadro próprio de juízes, embora de investidura temporária. Letra C. Os juízes eleitorais têm legitimidade para agir de ofício na instauração de procedimentos com a finalidade de impor multas por propaganda irregular. Letra D. A Justiça Eleitoral exerce poder normativo com o objetivo de regulamentar, através da edição de resoluções e instruções, com conteúdo de norma primária. Letra E. A Justiça Eleitoral desempenha a função consultiva, devendo responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas, produzindo efeitos vinculantes sobre situações apresentadas. Qual alternativa dessas tem relação com o tema apresentado aqui da Justiça Eleitoral pelo ex-ministro Carlos Mário da Silva Veloso? Vamos ver aqui, então. Aqui, pessoal. Alternativa C, tá bom? Os juízes eleitorais têm legitimidade para agir de ofício na instauração de procedimentos com a finalidade de impor multas por propaganda irregular. Isso está correto. Os juízes eleitorais, eles podem, sim, de ofício, instaurar um procedimento para impor multa por propaganda irregular no que tange ao direito eleitoral. Beleza? Então, vamos para a próxima aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o slide para vocês enxergarem tudo, né? A Justiça Eleitoral caracteriza-se por princípios que a diferenciam da justiça comum. Em relação à Justiça Eleitoral, é correto afirmar que: letra A. Os princípios da celeridade e da segurança jurídica são incompatíveis com o Instituto da Preclusão. Letra B. É inaplicável o princípio da responsabilidade solitária na apuração dos excessos na propaganda eleitoral. Letra C. As regras de desincompatibilização e a proibição da captação ilícita do sufrágio são manifestações do princípio da lisura eleitoral. Letra D. Pelo princípio da autonomia partidária, não existe vedação a que o partido político receba recursos financeiros de governos estrangeiros. Letra E. O sistema jurídico eleitoral visa preservar valores que se referem à legitimidade das eleições e à liberdade do eleitor. Por isso, as nulidades no ato da votação, independentemente de impugnação, devem ser conhecidas. Vamos ver qual que seria a alternativa correta quando a gente diz sobre a caracterização de princípios que diferenciam a justiça eleitoral da justiça comum. E aí, né? Qual vocês teriam colocado? Pessoal, nesse caso, tá? A resposta seria a letra B. E por que seria a letra B? Porque, de fato, quando a gente fala desses princípios que diferenciam a justiça comum e a justiça eleitoral, e aqui, claro, dando ênfase para a justiça eleitoral, tá? As regras de desincompatibilização, né, e de proibição de captação ilícita do sufrágio são manifestações do princípio da lisura eleitoral, tá? E o princípio da lisura eleitoral não tem na justiça comum, tá? Por óbvio, né? A gente tá falando de lisura eleitoral, portanto, isso vai ser muito mais focado quando a gente diz respeito a essa questão de sufrágio, enfim, tá bom? Todos esses pontos fazem referência ao que a gente está estudando aqui de direito eleitoral e, portanto, diferenciam uma da outra, uma justiça comum da justiça eleitoral, beleza? Vamos para a próxima questão aqui.
Pessoal, essa questão é da FGV, tá? E eu quis trazer ela muito para vocês porque ela diz muito sobre muitos temas importantes da gente recordar. Eu só vou deixar um pouquinho maior a tela para a gente conseguir ler juntos, né? E vocês também enxergarem daí, tá bom? Vamos lá, então. Ana e Inês, dirigentes de 2 emissoras de rádio e televisão, travaram um intenso debate a respeito do direito dos partidos políticos ao acesso gratuito à rádio e televisão. Ana afirmou que 1. O acesso está previsto em norma constitucional, dependendo para sua total eficácia de integração pela legislação infraconstitucional. E 2. Ana afirmou também, então, que está associado a uma cláusula de desempenho, considerando o número de deputados federais que o partido elegera na última eleição, além da forma de distribuição de parlamentares e votos válidos entre as unidades da federação. Inês, por sua vez, ressaltou que 3. A cláusula de desempenho, qualquer que seja ela, não pode afastar um partido político por completo do referido acesso gratuito, o que afrontará o pluralismo político. E 4, então a Inês afirma também que o preenchimento ou não dos requisitos da cláusula de desempenho não se projeta nas relações mantidas pelo partido político com os candidatos que elegeram. Irene, ao dar a palavra final no debate entre Ana e Inês, conclui corretamente que letra A, apenas as informações 1, 3 e 4 estão corretas. Letra B, apenas as informações 1 e 2 estão corretas. Letra C, todas as informações estão corretas. Letra D, apenas a informação 2 está correta. Letra E, apenas a informação 4 está correta. E aí, pessoal, de todas essas 4 afirmações, que foram feitas, 2 por Ana e 2 por Inês. Quando a Irene vem para dar a palavra final, ela fala que tem algumas corretas aí, ou todas, enfim. O que vocês acham que está correto de acordo com o que eu li aqui para vocês dessas 4 afirmações? Pessoal, nesse caso, tá? A alternativa correta seria a B, tá? E por que seria B? Porque só as informações 1 e 2 estão corretas. Então, primeiro a gente lê as corretas, depois a gente retoma nas erradas pra gente pegar aqui o fio da meada tudo certinho, tá bom? Bom, a informação 1, que era de Ana, diz que o acesso das emissoras à rádio de televisão, quando a gente está falando do direito dos partidos políticos, tá? Para eles terem esse acesso, a Ana disse que esse acesso está previsto em norma constitucional e que depende, para ser total eficaz, da integração pela legislação infraconstitucional. É isso, tá? Isso tem uma previsão constitucional, o direito ao acesso de rádio e televisão por partidos políticos, desde que registrados, no TSE, enfim, mas isso é outro ponto que a gente conversa em outras aulas também. Mas, quando a gente fala desse acesso previsto em norma constitucional, tá certo, a Constituição Federal prevê, o acesso desses partidos políticos, tá? Mas, quando a gente fala, e aí, se você quer, ter uma total eficácia, não basta o que está previsto na Constituição, tá? Tem que ter uma lei infraconstitucional regulamentando esse assunto, ou seja, trazendo maior eficácia para o tema, tudo bem? E aí a gente viu que a 2 também está correta, que também é de Ana. Então a Inês estava totalmente errada, pessoal? A Ana, então, estava certa, ela falou que o acesso à rádio e televisão por partido político é previsto constitucionalmente e que para total eficácia dele depende de integração por legislação infraconstitucional. Correto. O 2 também está correto, a afirmação 2 que a Ana fez. Olha só, está esse direito de rádio e televisão pelos partidos políticos está associado a uma cláusula de desempenho, considerando o número de deputados federais que o partido elegera na última eleição, além da forma de distribuição de parlamentares e votos válidos entre as unidades da federação. Então, o que está falando aqui, tá? Esse direito, tá, gente, de rádio e televisão é uma cláusula de desempenho, sim,
Por quê? Porque não é um tempo igual para todo mundo. O tempo depende do número de deputado federal que o partido elegeu na última eleição e depende também da forma de distribuição dos parlamentares e dos votos válidos entre as unidades da federação. Vocês podem ver que quando acabam as eleições, começa a surgir o burburinho. Aliás, quando vai começar as eleições, começa esse burburinho de quem que vai ter mais tempo na televisão, quanto tempo o candidato X vai ter e a candidata Y vai ter. Então, por isso, tá, que se chama cláusula de desempenho daquele partido político. E isso vai depender do tempo que aquele partido vai ter, de direito ao acesso à rádio e à televisão por meio do partido. Tudo bem? A Inês estava errada, porque ela afirmou que a cláusula de desempenho, qualquer que seja, não pode afastar um partido político por completo do referido acesso. Pode sim, tá? Se for um partido político com total invisibilidade no Congresso, enfim, nas eleições, ele não tem por que ter mesmo direito ao acesso à rádio e televisão, tá? É uma condição que tem que ser cumprida, por isso a Inês está errada. E o número 4 também está errado, porque a Inês falou, que o preenchimento ou não dos requisitos da cláusula de desempenho não se projeta nas relações mantidas pelo partido político com os candidatos que elegera. E, na verdade, não, se projeta sim, tá bom? A gente viu, é totalmente... Na verdade, a Inês contrariou o que a Ana falou. Se a Ana estava acertando as duas, a Inês, por consequência, errou. Tudo bem? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui esse artigo para a gente discutir um pouquinho sobre ele, tá? Só tô arrumando aqui um pouquinho o slide pra gente conseguir ler direitinho. Olha só. Com tudo que a gente conversou até agora sobre essa questão de direito ao acesso à rádio e televisão para os partidos políticos, apesar da explicação, eu trouxe a fundamentação, tá? Então, vamos lá. A fundamentação do porquê a Ana está correta e a Inês não está no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal, nos incisos 1º e 2º. Olha só, o acesso está previsto em norma constitucional e depende para total eficácia de integração pela legislação infraconstitucional. Isso foi o que a Ana falou, a afirmação está correta. Olha o inciso 1º do artigo 17, parágrafo 3º. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, correto, Está previsto na Constituição. E 2, que é a afirmação da Ana também, está associada a uma cláusula de desempenho, considerando o número de deputados federais que o partido eleger na última eleição, além da forma de distribuição de parlamentares e votos válidos entre as unidades da federação. E aí a gente traz o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição, embasando essa afirmação. Olha só, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Tá correto, beleza? Vamos para a próxima, então. João, prefeito do município Alfa, faleceu 1 ano antes de completar o quadriênio de seu mandato. Maria, cônjuge de Superstite de João, foi eleita prefeita para o mandato subsequente e requereu o registro de sua candidatura para a eleição que se seguiu, pretendendo ser reconduzida ao cargo. Joana, filha de João e Maria, que decidiu iniciar a sua carreira política, também requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de vereadora do município Alfa. Pessoal, aqui basicamente dá para a gente entender, mesmo sem ler as alternativas, que ele quer saber o que é possível. Ou seja, ele está entrando na lei de inelegibilidade e ele quer saber se tudo isso que está funcionando aí, que está sendo narrado, está correto, é possível de acontecer, tá? Então, vamos ver aqui. Letra A, alternativas. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que Maria está, letra A, inelegível por não ser permitido um terceiro mandato consecutivo para o mesmo grupo familiar, enquanto Joana está elegível. Letra B, elegível, considerando a referida dissolução do vínculo conjugal, o que afasta a tese de terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar, o mesmo ocorrendo com Joana. Letra C, inelegível, por não ser permitido para terceiro mandato consecutivo para o mesmo grupo familiar, e Joana está inelegível para concorrer ao cargo eletivo de vereador em Alfa. Letra D,
inelegível, salvo se o falecimento de João tiver ocorrido mais de 6 meses antes do término de seu mandato, o que afasta a tese do terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar, enquanto Joana está elegível. Letra E. Elegível, considerando a referida dissolução do vínculo conjugal, o que afasta a tese de terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar, enquanto Joana está inelegível para concorrer ao cargo de vereadora em Alfa. Pessoal, a partir do que foi apresentado, a alternativa correta nessa situação seria a alternativa E. E vamos destrinchar então sobre o que ela fala, tá? Bom, à luz da sistemática vigente, né, ou seja, de toda a legislação que perdura sobre o tema, a Maria estaria elegível. Lembrando que a Maria era cônjuge supérstite, tá, de João, que era prefeito do município Alfa e que faleceu 1 ano antes de completar o quadriênio do seu mandato, tá? Essa Maria foi eleita prefeita para o mandato subsequente e requereu o registro de sua candidatura. Ela foi eleita, né, prefeita e requereu o registro da sua candidatura para a eleição que se seguiu. Então, ela quis ser reconduzida ao cargo. Essa Maria, ela é elegível, ela está elegível, considerando que a referida dissolução do vínculo conjugal, tá, afasta a tese do terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar. Tudo bem? A Joana, pessoal, por sua vez, que é a filha, né, de João e Maria, então o João que faleceu, a Maria no cargo de prefeito agora, tal, se querendo se reconduzir, tá? Essa Joana decide iniciar a sua carreira política e acaba requerendo o registro da sua candidatura para concorrer ao cargo de vereadora no município Alfa. Tá? Nesse caso, pessoal, tudo no mesmo município, vocês perceberam, né? Nesse caso, se de um lado a Joana era elegível, a Maria era elegível, tá? A Joana, no caso, está inelegível. Tá? Ela não pode concorrer ao cargo de vereadora em Alfa, justamente porque a Maria, sua mãe, está como prefeita. Tudo bem, pessoal? E aí eu trouxe para vocês 2 assuntos que a gente tem que conversar que são fundamentais para a gente entender. Eu só quero falar uma coisa para vocês antes. A OAB, ela tem cobrado cada vez mais jurisprudência, tá? Se antes, né, tinha uma conversa sobre a jurisprudência não ser tão cobrada na OAB, enfim, hoje isso é totalmente descartado, tá? Porque hoje, de fato, a OAB cobra muito jurisprudência. Então, é importante cada vez mais a gente ter o hábito, né, de ler informativo, de ler decisão de tribunal superior, enfim, de criar essa cultura de verificação dos temas que podem vir a cair numa sala de aula, tá? Porque isso cai mesmo, cai muito, e cada tema que a gente faz, a gente acerta uma questão, toda questão faz a diferença e pode ser a responsável por a gente concluir aqueles pontos tão importantes para aprovação na OAB e para aprovação, pessoal, também em qualquer outra prova, tá bom? Então, voltando aqui ainda sobre o assunto, né, de inelegibilidade, eu trouxe a súmula vinculante número 18, que diz o seguinte: a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, tá? E o tema 678 de repercussão geral diz, né, olha só, a súmula vinculante do 18 da STF não se aplica nos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. É por isso que a Maria pode se eleger e pode se reeleger, tá? Porque quando a gente fala da súmula vinculante do 18, né, ou seja, quando é vinculante é sempre do STF, tá? A dissolução da sociedade no curso do mandato não afasta a inelegibilidade, não diz respeito ao caso de extinção desse vínculo pela morte, tá? Quando existe a morte, no caso, é o caso da Maria, e é por isso que ela pode se eleger e se reeleger. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, e é isso, tá? Eu fico por aqui. Eu me coloco à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. O meu contato tá aqui na tela, vocês podem entrar em contato comigo, tirar dúvida. Eu e o time da ESO inteiro estamos sempre à disposição de vocês, torcendo por ótimos resultados nas provas. Espero que essa aula tenha ajudado, que vocês tenham feito bom proveito,
tá? E eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até lá!